Esse bloco conversa com o deputado Paulo Ramos, do PDT. Deputado, a PEC que está na Câmara tem a questão dos servidores públicos. Quem é que vai congelar salários, vai cortar salários, vai incluir militar? Como é que está essa questão? Porque, na verdade, só fazendo uma observação que eu não quero que fuja da minha memória. A PEC que veio do Senado, a matéria que veio do Senado, estabelece um limite máximo de 46 bilhões para gastar com auxílio emergencial, etc. Nos Estados Unidos, agora, o Congresso americano aprovou 1 trilhão e 900 bilhões de dólares para o socorro emergencial. Mas eles rodam o dólar, né? Eles rodam o dólar. E aqui 46 bilhões. Né? Então agora o que nós estamos vivendo? As categorias profissionais de servidores públicos começam a se mobilizar, cada uma querendo salvar a sua pele. Verdade. Então, vamos retirar os profissionais de saúde, por justos motivos. A linha de frente. Os profissionais da saúde não serão alcançados com congelamento ou serão? Aí depois vem a força política dos servidores militares. Porque o presidente da República é oriundo, é justo. Comparando com os demais, quem defende a excepcionalidade acha que é justo. Mas vem também o pessoal da segurança pública. As polícias civis e militares do Brasil inteiro, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, não. Estão em atividades essenciais, também merecem. E os profissionais da educação? Não tem que voltar à educação presencial? Como é que fica? Então, a bem da verdade, quando eu vejo cada luta específica dando razão a todas elas, eu vejo que esse dispositivo não pode prevalecer. O servidor não pode ser constrangido a perder direitos, perder mais direitos, além da ameaça da reforma administrativa. Não é possível cortar jornada de trabalho, cortar salário, não ter reajuste. Não é possível. Porque, na verdade, já está demonstrada a essencialidade do serviço público. A pandemia demonstrou isto, e não apenas na área da saúde. O Sistema Único de Saúde ficou realçado agora. Todo mundo compreendendo a importância, o alcance do Sistema Único de Saúde, como também o Sistema de Assistência Social. Sistema Único de Assistência Social. Então, é a essência, é o serviço público em todas as áreas. Linha de frente, a segurança. Como é que estaria a segurança da população se as polícias, de um modo geral, não estivessem na linha de frente? Os policiais militares estão nas prioridades para se vacinar? Não. Não? Deveria estar. Não tem vacina. Que é a grande questão. Define a prioridade. Não tem vacina nem para as prioridades. Começa aí, né? Tem um calendário, mas não cumpre. Mesmo quando é incluído na prioridade, não tem acesso à vacina, porque não tem vacina. Pô. É verdade. Aliás, o que salvou, praticamente, foi a produção do Butantan antes da autorização da Anvisa. Deputado, só uma curiosidade aqui. Aquele hospital da Polícia Militar está funcionando a contento ou não? Olha, eu tenho... Então, você está trazendo um assunto que é bom registrar. Estão praticamente acabando com a rede IASERJ. IASERJ atendia os servidores civis e seus familiares. A rede já está praticamente quase toda extinta. Agora vai ficar faltando praticamente o IASERJ Maracanã. IASERJ Central, Madureira, Penha, ao lado, tudo. Gávea, Niterói, agora o Eduardo Rabelo. Tudo ou transferido para o município, ou, como é o caso do IASERJ Central, destruído. 12 prédios. Deputado, e os hospitais? Não, então eles agora, os hospitais, Polícia Militar, o hospital enfrentando graves dificuldades. Né? Como começa a enfrentar o do bombeiro. HPM Niterói, Hospital da PM de Niterói, está lá. Sem insumos, sem isso, sem aquilo. Quer dizer, pagam, tem que pagar o plano de saúde, a contribuição. Quem não paga não tem direito.
reduziram o alcance do plano para os familiares, eles vêm constrangendo. Por quê? Porque o objetivo é sucatear para depois acabar. Eles querem acabar com a rede própria. A rede própria. Da PM e do Bombeiro. E da Polícia Civil. E da Polícia tem um hospital. Civil. Então vão acabar. Da Polícia Civil, qual é o hospital? Aqui na rua tem um hospital da Polícia Civil. Tem. Então eles querem acabar. Por quê? Querem colocar todo mundo no sistema único de saúde. E aí o que acontece? Ou vai para planos de saúde. Planos de saúde estão demonstrando agora a seletividade. Eles estão selecionando, aumentando o preço do plano. Os hospitais particulares também ficando sobrecarregados, a maneira de reduzir a procura é aumentando o preço do fundo de saúde. Aí as pessoas deixam o fundo, o plano, e vão para a rede pública. Então, é esse drama que nós estamos vivendo. Deputado, a questão ainda do atendimento, né? Os hospitais de campanha custou uma fortuna e aí depois desativaram tudo. Desativaram tudo. Agora teve corrupção, tá? Mas será que não? Por que não? O prejuízo que foi não correu. O prejuízo foi tão grande. Mas agora a pandemia está no seu pico. Está no pico. Aí eles começaram a fazer os hospitais de campanha. Muitos hospitais foram inaugurados, não fizeram um tratamento. Houve todos os escândalos, eles desativaram e agora vem a necessidade de ativar aquilo que já foi desativado, até desmontado. Eu já tive a oportunidade de falar isso há um mês, por exemplo. A Santa Casa de Misericórdia, lá que tem o Francisco Horta como gestor lá, tem mais de 300 leitos lá que poderiam ser equipados para atender a população de imediato. Era só colocar equipamento lá. Primeiro, mandar um abraço para o nosso Francisco Horta. Exatamente. Não é isso? Né? Dizer que a Santa Casa, não é isso que faz um atendimento enorme, ainda tem essa que chama de capacidade ociosa. Mas isso tinha que ser uma coisa coordenada. Se o Hospital Federal tem leitos equipados e não tem médicos, não tem enfermeiros, não tem profissionais de saúde, aí você tem no Estado profissionais de saúde que estão abandonados ao relento. Aí não dá. É desorganização, o descontrole. Mas no fundo, eu acho que isso é calculado. Eles querem destruir a saúde pública para transferir tudo para a saúde privada. Já deu errado nos Estados Unidos, que não tinha rede pública de saúde, por isso que a mortandade está lá, né? O presidente da República que perdeu a eleição, que também era um negacionista, deixou um número de mortos. Então, estão vacinando lá nos Estados Unidos, estão dizendo que caminha 2 milhões por dia. 50 milhões já foram em 300 milhões. Então, o Trump acabou com o Obamacare, não? Ele acabou, enfrentando, claro, que seria um início, né? Seria um projeto de um alcance das populações menos favorecidas. Ele não deu continuidade e destruiu. A mesma coisa que a gente fala, né? Isso é um projeto, não é incompetência. Lembra do Darcy Ribeiro sobre a educação, né? Não é isso? Que a educação, a falência da educação no Brasil não é... Os CIEPs foram para lá porque era do Brizola do Darcy Ribeiro, não é isso? Então, como é que se diz? É o Estado mínimo, um modelo neoliberal. Diz assim, o Collor diz, quanto menos Estado, mais saúde, mais educação. Cadê? Se não tem Estado nessa pandemia, se não tem o serviço público, a tragédia seria muito pior. Mas não é pouco maior. Muito pior. Então, meu querido, vamos lá enfrentar essa medida provisória, aumentar o valor, aumentar o alcance, preservar os direitos dos servidores públicos. Direitos já ameaçados com a reforma administrativa. E buscar recursos nos sonegadores, buscar recursos nos credores da dívida, essa dívida que não para de crescer, não pode um período suspender o pagamento dos serviços da dívida. Tem que pegar. Deputado, só uma informação que a gente não costuma ter essa informação. Já tivemos a oportunidade de falar diversas vezes sobre a questão
do ex-presidente da Casa, Rodrigo Maia. Como é que está agora o relacionamento com o Lira, o novo presidente, e a Câmara, e ele conversando com o governo federal? Mudou alguma coisa? Na verdade, o Arthur Lira sofreu um revés muito grande. Porque logo na primeira semana, ele pautou, e foi uma surpresa terrível, a autonomia do Banco Central. Numa velocidade muito grande. Ele se sentiu com muita autoridade. Sofreu derrotas. Se aprovou da maneira como aprovou, sem nenhum debate praticamente, a autonomia do Banco Central, está judicializado. Aquilo é autonomia do Banco Central. O presidente da República fala em autoridade, que ele quer. Como é que ele aprova, contribui para perder esse instrumento de controle da política monetária? Quer dizer que ele diz que não quer ser rainha da Inglaterra, a rainha da Inglaterra ainda influencia. Ele está transferindo instrumentos de poder para os banqueiros. Para os banqueiros. Então, como é que se diz? O quadro é muito dramático. O Arthur Lira, o que aconteceu? Agora a questão da imunidade. A imunidade, a emenda constitucional, foi pautada antes de estar publicada. As assinaturas estavam sendo recolhidas, com o prestígio que ele tem. Ele conseguiu, numa tarde à noitinha, completar o número necessário de assinaturas. Você acha que vai ser aprovada? Seguinte. Não, aí aconteceu a reação. A reação? Se já estamos, não tinha voto. Se já estamos fazendo grandes concessões, apreciando emendas constitucionais, com uma celeridade muito grande, mas isto em torno da pandemia. Em torno da pandemia, pode até justificar um certo atropelo constitucional e regimental para modificar a Constituição. Mas em relação a imunidades, etc., há outros temas que não têm essa urgência urgentíssima. Quer dizer, estamos abrindo mão, né? Que modificar a Constituição tem que ter alguns cuidados. Senão, a cada momento teremos uma Constituição nova. Agora, esse processo não foi acelerado em função da prisão do deputado federal? Na verdade, nós estamos vivendo o que eu chamo assim, uma confusão institucional. Porque o Rio de Janeiro é um laboratório, não é? Porque aqui já houve... É o quê? O cada macaco no seu galho? Não, eu digo o seguinte, é o intervencionismo do Poder Judiciário. Nós estamos invasão aqui de competência. O órgão especial aqui do Tribunal de Justiça, ou o Superior Tribunal de Justiça, nenhuma instância, juízo ou tribunal, tem competência constitucional para afastar eleitos do exercício do mandato. Não tem. Não tem competência. Você vê, vamos pegar o caso do governador do Estado. Uma decisão do Superior Tribunal de Justiça afastando e uma decisão do Poder Legislativo também afastando para o processo de impeachment. E depois veio uma outra decisão, aí afastando por 1 ano. Quer dizer, e 180 dias era o prazo. Então, esse imbróglio. Aqui... que foi criado 5 desembargadores, 5 deputados estaduais que estão... Mas o processo de tribunal impeachment, misto, né? O governador estava afastado pela Assembleia Legislativa. O governador... Tudo caminha dentro da normalidade constitucional. Então vem uma intervenção. Agora, por exemplo, o afastamento da deputada Flor de Lis. Não tem competência para afastar? É a Câmara dos Deputados. É o Poder Legislativo. Mas surgiu o episódio do deputado Daniel Silveira, que foi preso em flagrante pela prática de crime inafiançável. O Supremo Tribunal Federal enquadrou o seu procedimento de acordo com a Constituição, com a lei penal e com a imunidade. E no conjunto, uma maioria muito esmagadora, manteve a prisão. Agora, como é que o juiz determina um afastamento? Não é por desconhecimento. Não é por desconhecimento. É invasão de competência, deputado? Na verdade, não sei, porque aqui, por exemplo, presidente de Assembleia Legislativa é o Superior Tribunal de Justiça. Deputado estadual é o órgão especial. Aí, Tribunal Regional Federal, invadindo competências. E o pior
é que você não tem como corrigir aquilo que já aconteceu e já produziu efeitos. Já produziu efeitos. Então é preciso serenidade. Por isto é que na Câmara dos Deputados, quando o deputado Arthur Lira pautou a emenda constitucional, houve, por óbvio, a necessidade de aprofundar o debate. Por quê? Para ver se de uma vez por todas é possível dirimir esses conflitos. Deixar as coisas mais explicitadas, mais claras. Não é? A lei não pode permitir interpretação dúbia. E tem que ser clara, precisa e concisa. É o que se espera, pelo menos. De qualquer maneira, existe o sentimento de que a imunidade tem que ser inerente, mas tem que se discutir o alcance da imunidade para que ninguém invada a atribuição alheia. Nem o executivo invadindo o legislativo ou invadindo a competência do judiciário, como também o contrário. Nenhum avançando na competência alheia. Cada macaco no seu galho. Cada macaco no seu... E o Estado Democrático de Direito, que está sob ameaça. Sob ameaça. Será? Eu venho dizendo, olha aqui, então eu vou falar. Só temos 2 minutos. Aqui, 2 minutos. Eu tenho certeza, existe um movimento conspiratório que vem do bolsonarismo para não aceitar qualquer resultado em 2022 que não seja a reeleição do presidente Bolsonaro. Isso está caminhando, inclusive agregando setores armados da sociedade. Armados institucionalmente. Vamos ter um banho de sangue. Será, deputado? Eu não tenho dúvidas quanto a isso. Nenhuma dúvida. Isso não é... Porque eles não vão aceitar um resultado negativo. Não, mas e progressivamente... É retrocesso isso. Mas é isto. E progressivamente, o presidente da República, com a sua corrente principal, vem perdendo apoio popular. Vem perdendo. Aliás, vem perdendo apoio até dos seus próprios companheiros. Porque o deputado Daniel Silveira ficou lá na estrada abandonado, ferido, acabaram de matar. Okay, então, o pessoal já começa a refletir. Está vendo que esse caminho não é o melhor caminho para o Estado Democrático de Direito, mas também se distancia de um projeto nacional, um governo entreguista, privatista, não é isso? E contra o serviço público, contra a vida, contra a vida. Então, vamos lá. Até a próxima. Vacinação em massa, vamos embora. Eu conversei com o deputado Paulo Ramos, é sempre uma entrevista muito louvável, né? Porque a gente pode perguntar o que quiser para o deputado, que o deputado responde. Daqui a pouco a gente volta.